Pessoal, então essa aqui é a videoaula, tá? Dessa semana, da segunda semana de quarentena, né? Vamos lá, eu quero que vocês peguem agora, abram o slide que eu mandei para vocês. O professor vai dar aula em cima desse slide. Então, eu estou com o slide aqui aberto na minha frente, que está no meu computador, tá? E vocês deveriam ter também o slide aí aberto perto de vocês. Assistam o vídeo no celular e abram o slide no computador. Ou façam o contrário. Ou outro jeito que vocês se organizarem aí, tá bom? Pessoal, então a aula dessa semana chama-se Romantismo Feminino Romantismo Europeu de Autoria Feminina, ou Romantismo Feminino Europeu, como a gente preferir. É interessante também vocês terem aberto aí na página 18 da apostila de vocês, tá? Vamos lá então, pessoal. O que o professor tem que falar sobre esse assunto? Esse assunto é um assunto que eu gosto bastante, certo? É um assunto que eu gosto muito, 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 muito mesmo. Por que o professor gosta deste assunto? Porque foi quando as mulheres começaram a ter maior acesso à literatura, tanto quanto leitoras e depois, consequentemente, como escritoras. As mulheres passaram a ler, né, no século XVIII, digamos assim, o maior número de mulheres começou a ler com a ascensão da burguesia, foi no século XVIII. Então, de leitoras para escritoras, o passo foi rápido. E elas fizeram muito bem. As nossas grandes autoras dessa semana são a Jane Austen, as irmãs Charlotte e Emily Brontë, George Eliot e a nossa incrível Mary Shelley. Então, 5 autoras hoje vão fazer parte da nossa aula, ok? Vamos lá então. Romantismo europeu de autoria feminina. No final do século XVIII, um número cada vez maior de mulheres passou a ler e, consequentemente, a escrever, como eu já falei para vocês. Buscou-se então uma literatura voltada para ela dentro dos jornais, o famoso folhetim. O ano passado, algum grupo que pegou um livro do romantismo já pesquisou o que é folhetim. Folhetim nada mais é do que um encarte que vinha dentro dos jornais com um capítulo do livro naquela semana. Por exemplo, toda semana o autor escrevia um capítulo do livro e colocava no meio do jornal. Ou seja, essa técnica é chamada de folhetim. Por que eles faziam isso? Naquela época era muito difícil publicar, editoriar. Tinha poucas editoras, havia poucas editoras, né, disponíveis. Então eles acharam um jeito de fazer o quê? Colocar capítulos dentro dos jornais. Seria como as telenovelas hoje. A função dos folhetins naquela época seria como as telenovelas. Quando chegava o jornal na casa, as moças da família corriam e pegavam um card e iam ler o capítulo daquela semana. Então, essas autoras que eu citei para vocês, todas, quase todas, né, não tenho certeza se todas, começaram a publicar em folhetins, ok? De leitoras, então, a escritoras. O processo foi rápido e automático. Elas nasceram, então nasceram nessa época, então, escritoras mulheres ligadas à estética romântica, que mudaram o jeito de pensar a literatura naquele período. Essas 5 escritoras que eu cito para vocês, Charlotte M. Brontë, Mary Shelley, George Eliot e Jane Austen, elas já eram feministas e a maioria delas nem sabiam que eram feministas, né? Eu acho que com exceção da George Eliot, as outras 4 não sabiam que eram feministas, que estavam lidando com questões do feminismo. Mas assim, mesmo sem saber, assim fizeram muito bem. Né? Se destaca aí a Jane Austen, por exemplo, né? Com o seu livro Orgulho e Preconceito, depois teve Razão e Sensibilidade também, ok? Vamos lá então. Eu estou no slide 3 agora, tá? Abram aí o slide 3, está marcado 3 no canto superior esquerdo aí, no canto inferior esquerdo, tá bom? Eu tenho aqui em cima a foto em preto e branco da Mary Shelley. Depois eu tenho ao meio uma foto, uma pintura, né, uma imagem colorida, é uma obra plástica da Jane Austen. Abaixo, uma foto preto e branco da Emily Brontë. No slide 4, eu coloquei a George Eliot e eu coloquei a Charlotte Brontë, tá bom? Então, o professor já está no slide 4 para vocês acompanhar o professor. Vamos começar então no slide 5. No slide 5 eu tenho a foto na margem superior direita da Mary Shelley. A Mary Shelley, ela
teria nascido em 1797 e falecido em 1851. Ela foi uma escritora inglesa e ela foi autora do romance Frankenstein ou Prometeu Moderno. O nome da obra é assim, Frankenstein ou Prometeu Moderno, que é conhecido como Frankenstein, porque o cinema se apropriou dessa nomenclatura. Esta obra é considerada a primeira obra de ficção científica da literatura mundial. Dessa forma, Mary Shelley é a mãe da ficção científica. Dessa forma, Mary Shelley é a mãe da ficção científica. Contam, né, que deixa o próximo tópico ali. Ela era muito amiga do Lord Byron. O esposo dela também era amigo do Lord Byron. E a Mary e o Lord Byron decidem fazer uma competição, certo? Quem escreveria a história de terror mais impactante? Quem ganhou foi a Mary Shelley com a obra Frankenstein. Mary Shelley, então, e o Frankenstein, ou Prometeu Moderno, venceram. No slide 6, o professor coloca um link que vai levar vocês a uma resenha, se eu não estou equivocado, da obra Frankenstein, ok? Embaixo, professor, em cima é o resumo. O primeiro link é do resumo do Frankenstein e depois é o resumo uma resenha, tá bom? Eu poderia falar aqui para vocês a história de Frankenstein, né? O Prometeu Moderno. Só que isso vai fazer parte das tarefas de vocês, de uma das tarefas da semana. Então o professor não vai falar, tá bom? Um pouquinho, então, só para ajudar na tarefa de vocês. Conta a história de um médico, né? Victor Frankenstein. Ele decidiu, né, fazer nascer um novo ser humano, sem precisar de um óvulo e de espermatozoide. Ele era um médico, um cientista, pesquisador. Ele queria, então, criar um ser humano sem necessidade de um óvulo e sem necessidade de um espermatozoide. Então ele constrói, né? Ele pega pedaços de vários cadáveres, ele costura e ele, por meio de uma força elétrica, ele dá a vida. Ele dá a vida, então, a uma criatura. Ele dá a vida, então, a uma criatura. Só que a questão do livro gira em torno assim. Frankenstein conseguiu dar a vida a uma criatura que era um monstrengo, era um monstro horrível, né? Porque era costurado de várias partes de vários cadáveres diferentes, né? Só que será que ele conseguiu dar uma alma para essa criatura, né? Então gira em torno disso, gira em torno do criador e da sua criatura. Eu vou antecipar para vocês, o final é trágico, a metade do desfecho é trágico, o clímax é aterrorizante, tá? Tem muitas mortes, mas uma coisa eu vou falar para vocês, vocês vão gostar muito dessa história, ok? Muito bem. O professor, então, agora vai para o slide 7. No slide 7, então, eu já me emociono, porque é o slide que chega na nossa inenarrável Jane Austen, né? Ontem à noite mesmo, eu comecei a reler este livro ontem, e o professor já está na página 90, certo? Este livro é um dos melhores livros da minha vida, tá? Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Alguns alunos, né, quando eu colocava esse livro como leitura obrigatória, eles diziam assim para o professor: ah, professor, é cansativo, é cansativo. Eles estão numa festa e conversam, e depois eles vão para uma carroça até chegar na festa. Eles demora. É uma característica do romantismo, né? Se vocês forem ler, por exemplo, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe, por exemplo, também é nessa linha. Ele descreve a Charlotte, descreve a natureza, ele também descreve. É difícil também. São livros com muita evasão, né, e muita subjetividade. Por isso que acontece isso. Tá, pessoal, vamos falar então da autora, né? Da mãe desta obra. Orgulho e Preconceito, só falar um pouquinho mais sobre Orgulho e Preconceito, que eu não consigo parar de falar sobre Orgulho e Preconceito.
Tem duas séries de 4 episódios. Uma delas é de 4 episódios. Eu acho que é de 1997, da BBC. Da BBC, né? Outra é uma série também mais atual, de 2012 ou 2007, também da BBC, chamada Orgulho e Preconceito. E tem um filme chamado Orgulho e Preconceito, que até o ano passado estava na Netflix. Este ano eu fui ver, para você estava lá para poder dar sala para vocês, e não está mais, tá bom? Tá, vamos para a autora então. Depois eu volto para a obra um pouquinho. Jane Austen, então, ela nasceu em 1775 e ela faleceu em 1817. Estou no slide 7, tá, pessoal? Ela foi uma escritora inglesa e é autora do clássico Orgulho e Preconceito. Já falei, né, do Orgulho e Preconceito? Nunca contraiu núpcias, ou seja, nunca se casou e sempre teve uma vida muito reclusa, quase sempre dentro da biblioteca da família. Ela era muito tímida, né? Contam que quando chegava gente, se ela estava na sala escrevendo, um lugar onde ela gostava de ler na sala, uma escrivaninha colocada perto da janela, ela já ficava perto da janela por quê? Para receber a luz que vinha da janela e para quando ela percebesse que estava chegando gente na chácara da sua família lá, ela recolhia tudo que ela tinha e ela se enclausurava no seu quarto. A Jane Austen, então, sempre foi muito tímida, uma mulher muito tímida, ok? Ela recusou muitos pretendentes, né? Contam as fofocas literárias que ela foi recusada pelo único amor de sua vida. E contam, né, que ela foi recusada por esse homem porque esse homem amava a sua melhor amiga e a sua irmã, a Cassandra. Eu não sei se procede, tá? Eu ouvi isso de um professor na faculdade e nunca me esqueci, mas eu nunca pesquisei a fundo, assim, tá? Até nem deveria ter falado, mas já que eu falei, tá falado, tá bom? Bom, pessoal, no slide 7 está marcado ali embaixo da foto dela, principal obra Orgulho e Preconceito. Mas ela tem outras, tá? Tem outras. Até teve uma aluna do segundo B, acho que foi a Júlia, ela me disse que adquiriu todas as obras, ela foi viajar recentemente, e ela adquiriu todas as obras em inglês, né? Inglês britânico, né? Da Jane Austen, num compêndio único, né? Ela vai me levar para me mostrar, tô louco para pôr as mãos nesse compêndio para ver como é que é, tá bom? Slide 8. No slide 8, o professor Edinho colocou a resenha da obra, tá? No primeiro link. No segundo link, o professor colocou uma coisa muito legal que vocês têm que assistir, que é como se fosse um trailer de uma novela da Rede Globo. Essa novela da Rede Globo, teve inspiração. Eu acho que é Orgulho e Paixão, essa novela, e ela foi inspirada na obra Orgulho e Preconceito da Jane Austen, ok? É bem interessante assistir, tá bom? Eu não vou falar muito sobre o livro, falar só um pouquinho, porque a tarefa de vocês é sobre o vídeo, tá? É sobre este livro. Mas vamos lá. Orgulho e Preconceito conta a história, então, das irmãs Bennet, né? Das irmãs Bennet. A senhora e o senhor Bennet, eles têm somente 5 filhas mulheres. Eles não têm um homem entre elas, né? E a grande preocupação da família, principalmente da senhora Bennet, era casar urgentemente uma das suas moças, né? Uma das suas filhas. Por quê? Ela queria casá-las? Porque se o senhor Bennet viesse a falecer antes de alguma das meninas terem um marido, toda a chácara deles, que eles moram, a casa deles, passaria para um sobrinho dele. Um sobrinho. E não passaria para a mulher nem para as filhas. Por quê? Naquela época, na Inglaterra, na questão de morgadilho e herança, a mulher não tinha direito à herança nenhuma do pai. Então, para elas terem essa herança, elas precisariam ter maridos. O genro, sim, poderia herdar do sogro. A filha não poderia herdar do pai. É o patriarcado, né? Quando eu falo que a Jane Austen ela foi uma grande feminista, mesmo sem eu saber que ela é feminista, é porque ela aborda essas questões, né? Outra coisa assim que me choca muito, mesmo estando nessa situação, 4 das 5 filhas da senhora Bennet queriam muito se casar.
né? E a Elizabeth, né, a Lizzie, ela não queria se casar. Ela recusou vários casamentos. Recusou o casamento, inclusive, com o primo dela, o sobrinho do pai dela, que herdaria a casa, a herança dela, né? Isso deixou a senhora Bennet nos nervos. A senhora Bennet era uma senhora frívola que dizia que sofria dos nervos, certo? Então, é, a Lisa então recusou muitos casamentos, né? Até que um dia ela encontra um amigo do Sr. Bingle. O Sr. Bingle teria alugado uma chácara perto da chácara dela, né? O Mr. Darcy, né? E Elizabeth Darcy se apaixonam. E se apaixonam profusa e profundamente. É um dos amores mais lindos da literatura mundial que a gente tem em mãos. Eles se apaixonam, eles se amam, eles vivem um sentimento inefável, mas eles não tornam esse sentimento em ação. Devido ao orgulho que ela tem e devido ao preconceito dele por ela ser de uma classe social inferior, os dois não conseguem vivenciar esse amor. Isso é muito triste. O final, não tô dando spoiler, tá? O final não é nesse viés que eu falei aqui. E vou parar de falar um pouquinho porque eu quero que é uma das tarefas de vocês também é o resumo da obra Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, tá bom? Nossa segunda autora. São 5 autoras. Primeira autora, Mary Shelley. Segunda autora, Jane Austen. A terceira autora é a nossa Emily Brontë, tá bom? A pronúncia Emily Brontë mesmo tem um trema em cima do E, tá? Então tu vai pronunciar, nunca vai falar Emily Brontë. É Emily Brontë, tá bom? Emily Brontë, ela é autora do clássico O Morro dos Ventos Uivantes. Principal obra da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, ok? Ela nasceu no dia 30 de julho de 1818 em Thornton, em Yorkshire, certo? O que mais aqui? Ela é órfã de mãe, logo muito cedo, teve uma babá como sua grande fonte de inspiração de contação de histórias. Nunca se casou e morou sempre com sua irmã, a Charlotte, também escritora. Ambas eram proprietárias de um colégio para moças. Então, quando eu falo que elas eram feministas sem eu saber, elas queriam educar mulheres, né? E elas então fundaram um colégio. A Charlotte, juntamente com a Emily, juntamente com a Charlotte Brontë, ela fundou um colégio e esse colégio ele educaria moças, né? Não só com aquilo com que as moças eram educadas, como as 4 operações, a leitura básica, e prendas, e piano, e francês. As moças seriam educadas também nas ciências, né? É o que elas queriam, né? O colégio não deu certo, o colégio faliu, né? E ambas continuam suas vidas de sempre. A principal obra da Emily Brontë é O Morro dos Ventos Uivantes. Conta a história de Radcliffe. Radcliffe é um menino que ele foi adotado por um senhor que não tinha esposa, mas que ele tinha 2 outros filhos, né? Uma das filhas, inclusive, é Catherine, e eles vão se apaixonar e vão viver um romance tórrido. Mas o irmão da Catherine ela não permite que eles se relacionem. Por quê? Ele tem ciúme. O filho legítimo tem ciúme do bastardo adotado pelo pai. Para complicar esse ciúme, a Catherine se apaixona por ele. E o Radcliffe se apaixona pela Catherine, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Vocês vão também se aprofundar no resumo deste livro, certo? Uma outra coisa. O final do Morro dos Ventos Uivantes é bem inesperado, sabe? Bem inesperado, assim. Acontecem coisas que a gente, que não é literato, né? Que só vivenciamos e vivemos a literatura, a gente não esperava que acontecesse, tá? Depois, na página, no slide 10, o professor Edinho colocou dois links. Um vai levar vocês ao resumo escrito da obra, certo? E o outro vai levar vocês a uma resenha, que é um vídeo,
falando então da obra O Morro dos Ventos Uivantes. Na verdade, é uma resenha bem curta, tem 6 minutos, 3 minutos fala da Amy Brontë e 3 minutos finais vai falar da obra O Morro dos Ventos Uivantes, tá bom? Sugiro que vocês façam o quê? Primeiro leiam o resumo e depois vocês assistam a resenha. Certo, então. Já estamos passamos a terceira das 5 escritoras. Mary Shelley, Jane Austen e Amy Brontë. Agora a gente vai para o slide 11. O slide 11, então, é da Charlotte Brontë. A Charlotte Brontë, ela não é a minha preferida das 5, né? A minha preferida é Jane Austen. Mas ela, digamos que é a minha segunda preferida, digamos assim. A Charlotte Brontë, ela é autora do clássico Jane Eyre. Jane Eyre se escreve Jane, né? Depois se escreve E-Y-R-E. Jane Eyre. Ela é a irmã menos importante, assim, menos famosa. Ela é menos famosa que a Amy Brontë. Digamos que o Morro dos Ventos Uivantes, ele é assim, como é que eu posso falar? O bambambam, o top da parada. Mas não é o meu preferido. Meu preferido entre as duas autoras, a minha preferida entre as duas autoras é Charlotte Brontë com a obra Jane Eyre. Jane Eyre, pessoal, eu assisti no ano passado na Netflix. Eu não fui verificar se ainda hoje tem, mas com certeza está lá. Tem um filme da Jane Eyre chamado Jane Eyre na Netflix. É bem importante esse filme, ele é bem fiel. Eu, pelo menos, achei, né? Bem fiel. Só que bem fiel ao livro. Só que eu li o livro somente quando eu tinha 17 anos. Então, quase a idade de vocês. Então, já faz bastante tempo que eu não releio o livro. Eu assistindo o filme, eu me lembrei muita coisa. Eu me lembrei muita coisa do livro. Então, eu achei bastante fiel, tá? Ela é, assim como a Emily, né, órfã de mãe, perdeu a mãe muito cedo. E assim como a sua irmã também, ela teve como grande fonte de inspiração a sua babá. Nunca se casou e morou sempre com Emily. Ambas eram proprietárias de um colégio para moças. Esse colégio faliu, ok? No slide 12, né, tem aqui a foto da Charlotte, em cima o nome da Charlotte, embaixo a principal obra da Charlotte, e tem assim, resumo, resenha da obra. Primeiro link, certo? O único link, na verdade, desse slide. Vai levar vocês, então, a um resumo. É um resumo meio resenha, uma resenha meio resumo que acaba contando o final desta obra, tá? Vou falar só um pouquinho para vocês sobre essa obra. Conta a história de uma governanta, né, de uma moça órfã que se torna governanta na casa de um senhor, que eu não me lembro se é médico, se é fazendeiro, enfim. Ela e ele se apaixonam muito, né? E eles vão se casar, certo? Ela e ele se apaixonam muito e eles vão se casar. Só que a Jane, a governanta da casa, ela ouvia gritos vindo de um dos quartos da mansão. E ela nunca chegou lá nesse quarto, ela nunca chegou nessa mansão, certo? Ela nunca chegou nessa mansão. Só que daí agora você não quer falar, porque o final eu quero que vocês pesquisem. Mas é um final bem surpreendente também, né? Vocês vão perceber que esse senhor que se dizia viúvo não era viúvo. O que gritava dentro daquele quarto não é uma história de terror, tá? Então não vou ficar imaginando que era alguém lá com motosserra que saía de lá e cortava a cabeça das pessoas, tá? Quando ela vai se casar, então, ela chega na igreja, né? Os dois estão na nave da igreja, né, os dois vão se casar. Acontece então o clímax da história. É um clímax muito emocionante que culmina num desfecho raso. Eu não gosto do desfecho. Na verdade, eu sofri muito com a Jane, né? Então, a minha sugestão é vocês. Sugestão não. Meu direcionamento é vocês verem o resumo, que eu linkei aqui para vocês. E a minha sugestão para ampliar a bagagem cultural, linguística, cultural e literária de vocês é assistir na Netflix quem tem a obra de Jane Eyre. Certo? A nossa última autora, né? Vamos lá então. Primeira autora, Mary Shelley, Jane Austen,
Charlotte Brontë, Emily Brontë e agora sim a George Eliot. A George Eliot, ela é uma autora. A George Eliot, ela é uma autora. Para começar, ela não tem esse nome, né? O nome dela é Mary Evans. Ela, o pseudônimo dela, eu estou no slide 13, tá, pessoal? O pseudônimo dela é George Eliot, porque ela não conseguia publicar os seus 7 romances, as suas muitas críticas literárias. Ela não conseguia publicar com o nome de Mary Ann Evans. Por que, que ela não conseguia? Patriarcado, né? O patriarcado ele impedia que as mulheres tivessem acesso aos meios de publicação. Daí ela usou um pseudônimo. Ela era casada, ou ela era amaziada, vivia junto com um outro crítico literário também, chamado George. Na verdade, ela resolveu colocar o nome dela de George Eliot, e ela se respondia por George Eliot. No começo, ela para se esconder atrás desse pseudônimo. Depois ela usou esse nome, George Eliot, para se empoderar, né, e dizer para a sociedade, olha, se tu não me escuta como Mary Evans, me escuta então como George Eliot, que é o nome do meu marido, certo? E ela passou a ser escutada, então, com o nome do marido dela. George Eliot era o pseudônimo, então, de Mary Ann Evans. Ela nasceu em Londres, em 1880, tá? Tudo século XIX, ok? Seu principal romance, então, na verdade, ela tem vários romances. Eu não consegui achar um principal aqui para preparar essa aula para vocês, tá? O que eu li dela na faculdade, né, foi alguma coisa assim, uma crítica literária em que ela falava sobre a literatura feita para mulher na época, a literatura em que os homens escreviam para mulheres. E ela fazia uma crítica. Se eu não sou equivocado, é assim, uma crítica às novelas escritas para mocinhas inglesas, algo assim. O principal livro dela, que não é o principal, que eu decidi que seja o principal para poder trabalhar com vocês, é o Moinho à Beira do Rio. O Moinho à Beira do Rio. Certo? No slide 14, é o nosso penúltimo slide, está acabando, tá? Está acabando essa aula. Eu tenho um resumo, né? Eu tenho um resumo, uma resenha da obra, certo? Entrem lá, assistam, leiam, na verdade, tá? É do Wikipedia para vocês. Não vou falar também porque vai fazer parte das tarefas de vocês. Certo, pessoal? É isso aí. E o nosso último slide é I love you, my student teacher Edinha. I love you so much. Ok? Kisses for you.